Glória a Deus, vamos ler com a guia do Espírito Santo essa palavra em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 22 vai falar sobre a nova Gênese e a árvore da vida, né? A árvore da vida e a Gênese. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda em quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrito neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Semana passada nós estávamos falando sobre o profeta messiânico, aquele que mencionou a respeito que o Messias ia vir. Quando você vê o profeta Isaías falando: envia-me a mim, ali é o próprio Cristo falando na boca do profeta Isaías, dizendo: envia-me. É porque não ia ter não tinha outra pessoa para enviar. O homem até tem vontade de fazer, mas ele não deixa de ser um homem.
Mas quando Cristo vem, é diferente. Agora, no Apocalipse, do capítulo 22, vai estar mencionado agora que Cristo vai vir. Mas agora ele não vem como um cordeiro que vai ser levado ao matadouro. Ele agora vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há uma grande diferença agora. Cristo agora ele aparece em um cavalo branco. Ele vem no mais alto do céu, com uma cavalaria. E todos aqueles que estão aqui embaixo na terra vão contemplar com seus próprios olhos que verão a Cristo no céu. Todo olho verá, toda língua confessará sobre Cristo Jesus. Ele agora ele vem com o poderio dele e da glória dele. Ele vem com a sua cavalaria, ele vem com o seu exército de anjos no céu para arrebatar a sua igreja. Mas tem alguns que não vai subir. Aqueles que estavam indo para as festinhas não vai subir. É o beberrão, é o da prostituição, é aquele que está mentindo, aquele que está roubando, não vai subir. E semana passada precisava de um profeta para mencionar sobre o Messias. E nós como igreja precisamos anunciar o retorno de Cristo. Aleluia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 5, fala assim: a semelhança do reino dos céus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, sairão ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. Só que a Bíblia diz que quando é anunciada a volta do noivo, as virgens, elas se prontificam a ficar de pé. Mas quando viu que ao tardar que o noivo não estava vindo, elas dormiram. E aquelas que não eram prudentes, que são as imprudentes, elas simplesmente não foram atrás do azeite. As prudentes, por mais que dormiram, quando deu meia-noite, houve um alarido no céu. Houve uma tocada de uma trombeta, anunciando que o noivo, por mais que ele tardou, mas ele chegou. Então a volta do nosso amigo chamado Jesus Cristo Nazareno será semelhante à parábola das 10 virgens. A igreja ela precisa estar em prontidão, precisa estar em vigilância e precisa estar cheia do Espírito Santo. Porque se tiver meia boca, pode até entrar na festa, mas será expulso pelo anfitrião. Santo. Então aquele que está com azeite pouco, ele pode até penetrar na festa. Ele pode até se adentrar, ficar lá dentro nas câmeras. Mas ele não sabe qual era a roupa que tinha que estar. Então vai ficar como um lugar de destaque. As pessoas vão começar a observar. E o dono da festa vai vir ao encontro e perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Essa não é a roupa a caráter para você estar na minha festa. Glória a Deus. Não é a roupa que eu designei para que você venha estar comigo no céu. E é aí que vai ser expulso. Vai ter que sair daquela festa. E a Bíblia diz que Jesus manda lançar aonde vai ter o ranger de dente. Choro e ranger de dente.
Santo Senhor. Então, à volta do Messias, precisamos estar batendo na porta. Nós vamos dormir porque a nossa natureza humana precisa de um descanso. Mas enquanto eu não dormir, eu preciso estar com meu azeite cheio. Com a minha botija cheia. Eu tenho que estar com a veste adequada. Eu só vou saber a veste adequada baseado no meu jejum e na minha intimidade com o Criador. Quando eu compreendo essas coisas, você vai compreendendo a respeito do céu. Você vai ter intimidade. Então, quando o Senhor, Ele criou o Éden, ali no jardim, Ele criou para um relacionamento. Ele colocou tudo pronto e falou: vem, entra, faça morada, dê nome às coisas e crescei e multiplicai. O homem foi induzido ao erro, caiu da graça, perdeu as vestes, se viu nu, se viu sem poder mais ter um relacionamento com o próprio Deus. Quando Cristo ele volta para restabelecer isso, a Bíblia diz que ele vai te dar uma veste nova, um novo nome, uma coroa, para que você possa se adentrar ao novo Éden restaurado. Você entende isso? Isso é uma palavra forte. É por isso que no Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 2, você vai entender assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então a árvore da vida ele vai ser arrancada do Éden antigo e será colocada no novo Éden, uma nova estrutura. Aquela árvore da vida, ela vem para te dar vida. Ela não vai ter mais tristeza. Não vai ter mais aquela amargura. Não vai ter mais nada de maldição sobre a sua vida. Porque a árvore da vida, ela vem para te revigorar. Santo é o Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, vai falar a respeito sobre isso, né? A respeito dessa árvore da vida. Então nós precisamos compreender isso. E no versículo 3 ao 5 você começa a compreender assim: o Éden restaurado, tudo que Adão e Eva perderam quando pecaram, em Gênesis capítulo 3, será restaurado na nova terra. Note essas comparações. Então quando você começa a perceber o Éden, então tudo que você vê cá no final vai ligar para o princípio. Você entende isso? Tudo está interligado ao princípio. Deus criou o homem para que o homem venha viver em novidade de vida. Então Adão e Eva perderam o privilégio de comunicar-se com Deus face a face. Na nova terra contemplarão a sua face. Apocalipse capítulo 22, versículo 4, vai mencionar a respeito disso. Que o Senhor agora ele vai tirar o véu que encobre o seu rosto. Que quando o homem está em pecado, ele não pode ver o Senhor. Mas quando ele é restaurado, quando ele sobe ao céu, com um novo corpo, um corpo glorificado, vai ser colocado ali dentro do palácio do Senhor e vai poder contemplar a sua face. O trono que era reservado, agora o trono vai ficar mais exposto no meio da cidade. Você vê que ele gosta de ficar no meio, né? No meio ele vê tudo. No meio ele vê toda a sua vida. Por isso que nós precisamos que ele esteja no meio da nossa vida, no centro. Por isso que nós precisamos compreender e entender
que a nossa vida tem que estar pautada e baseada no centro da vontade de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o Senhor, Ele trabalha na nossa vida. Você entende isso? Então Adão e Eva perdeu a sua pureza, as suas vestes de inocências. Os remidos receberão vestes da justiça de Cristo, o seu linho finíssimo. Apocalipse 19, versículo 8. Glória a Deus. Então o Senhor vai trazer um novo linho para você. Amém. Isso é a graça restaurada dentro de mim e de você. Amém. É você guardou a palavra. Você guardou os mandamentos. Você vai poder contemplar a face de Deus. É por isso que não vai ter mais a maldade, porque Ele vai te devolver a roupa de linho fino. Só quem usava linho fino é quem tinha condição. E você vê que Cristo ele tinha uma roupa de linho fino, não amassava. E você vê que os soldados bateram sorte para pegar a veste dele. Você entende isso? Jogaram uma moedinha para ver quem ia ganhar. Imagine isso. Vou bater um pedra, papel, tesoura para ver quem vai vencer, para tomar aquela veste. Você compreende isso? Então quando a graça de Deus ela vem para restaurar isso na minha vida e na sua vida. A graça de Deus ela vem para te dar uma vida melhor, uma vida com abundância. Essa vida é uma novidade diferente, não é algo que você está convivendo na terra, mas é algo que você vai viver com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele vem de lá para cá, que ele está vindo em cima desse cavalo branco, marchando na nuvem, as pessoas vão poder contemplar e vai ver um nome estampado na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você compreende isso? Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos aqueles que se diz que é Senhor tem um rei. Vai ter que obedecer a esse rei. Você entende isso? Adão e Eva perderam seu lar edênico. Os santos de Deus serão reintegrados no Éden restaurado. Adão tinha assuntos para meditação nas obras de Deus no Éden, que era o céu em miniatura. Adão e Eva não puderam mais comer da árvore da vida. Os salvos comerão para sempre da árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 2. Essa árvore da vida ela dá fruto, um fruto a cada mês. Eu entendo que é como se fosse uma ceia do Senhor. Porque provavelmente deve ser um fruto grande, muito grande, para ser repartido para todos contemplar e comer desse fruto. Provavelmente isso é uma nova ceia que o Senhor vai fazer conosco. Não vai ser mais o pão, não vai ser mais o cálice. Porque se ele está dizendo que nós vamos comer da árvore da vida, é porque o homem, quando perdeu a graça, ele perdeu a vida. Ele começou, em vez de andar em novidade, ele começou a andar em pecado. Mas como Deus ele é sábio, ele entende essas coisas, ele fala, o que é que ele vai fazer de diferente? Como agora eu reintegrei vocês ao meu Éden, a Nova Jerusalém, então eu já vou te dar da árvore da vida, que é para nunca mais ter uma desordem como teve no princípio. Você entende agora? Por isso que nós não conseguimos mais compreender e entender o que é que vai ocorrer depois que houver essa restauração. Daí para lá só está na mente de Deus. Você entende isso? Daí para lá só está na mente dele. A gente só tem que ter fé e acreditar que o que ele tem é melhor para nós. É por isso que ele diz que os planos dele são mais altos que o nosso. Os caminhos dele são mais altos do que o dele. Você entende isso?
E aquilo que eu tenho preparado para vós não passa nem no seu coração. Então a gente não consegue entender esse negócio. Eu estou falando pela minha interpretação. Né? Eu sempre tem os hereges da internet que gosta de um haterzinho. Né? E Eva perderam a sua perfeita felicidade familiar. Na nova terra cumprir-se-ão os propósitos originais de Deus. Você entende isso? Depois que Adão e Eva ele cai, ele começa a compreender sobre o que é tristeza, o que é solidão, o que é o medo, o que é o fracasso, o que é não ter a força de vontade para executar, para fazer. Ele começa a andar estressado, porque agora ele tem que viver do suor do rosto. Ele recebeu uma sentença nas costas, aí vai ter que ter uma enxada tramontina para você arar a terra. Não vai ter mais água que vai vir brotar de baixo para cima, para jorrar, para que você tenha alimento, para que você tenha árvore crescendo. Não vai ter mais esse negócio. Você agora vai ter que criar um sistema de irrigação para enquanto você dorme, bota uma programaçãozinha e ela fica molhando a terra. Você compreende? Então Deus ele teve tanto amor que ainda deu ao homem o entendimento de criar essas tecnologias para ajudar no processo aqui na Terra. Mas Deus, ele quer te levar de novo para um lugar de descanso. Amém. E esse lugar de descanso é onde está tudo pronto, tudo preparado. Adão e Eva perderam o domínio sobre os outros seres criados na nova terra. Leões, cordeiros, leopardos e bezerros andarão juntos e um menino pequeno os guiará. Então uma criança agora vai guiar toda... mas onde é que está? Isaías, capítulo 11, versículo 6. Uma criança, então, ou seja, vai ser restabelecido a ordem. Então aquilo que hoje é anormal, uma criança vai conduzir as feras que agora vai estar mansa. Você entende isso? Então quando você começa a estar desintonizado do céu, você vai começar a andar assim, estressado, com medo, com a confusão. Vai ter confusão direto, vai ter ansiedade e tudo o mais que resultou do pecado terá desaparecido. Ou seja, quando você é reintegrado, vai desaparecer todo esse negócio. Em seu lugar existirá a paz de Deus, que excede todo entendimento. Filipenses 4:7, Isaías 26, versículo 3 ao 4. Então você vai começando a compreender. É melhor ficar na graça. Aleluia. Ficar na lei é cansaço e fadiga, destruição e derrota. Viver pela graça, por mais que até pareça ser um pouco complexo, mas ainda tem a misericórdia e tem o amor de Deus que vai te ajudando a você viver na graça. Mas como você não vai ter a chance de pecar, porque agora você está restaurado, então você vai viver em plena paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Glória a Deus. Então essa paz ela vai te pegar. Amém. Você compreende isso? Amém. O versículo 6 de Apocalipse 22 vai dizer assim, para você entender. Deus dos profetas, devido à sua natureza divina, é que São Pedro disse que foi Jesus quem inspirou os profetas. 1 Pedro 1:10 ao 11 e em Apocalipse 22:6 disse ser ele o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. A Bíblia proclama que Jesus é o Verbo, é Deus eterno e coeterno com o Pai. Em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3 e versículo 14, vai mencionar a respeito disso. Você entende?
Então, quando você começa a compreender a respeito da graça, a graça ela vai te nortear. A graça ela vai te mostrar um plano perfeito. Quando João ele é arrebatado até o céu, ele vê um livro selado. E quando ele começa a chorar, porque tudo que aqueles apóstolos viveram ia ser em vão. Mas quando agora aparece um dos 24 anciões que fala com ele e diz, mas eis que aí tem um homem assentado à direita. Ele tem poder para abrir o livro do Apocalipse. É por isso que quando Jesus ele abre o livro do Apocalipse, João agora recebe a instrução, não sela. Quando fala que é para não selar mais, é porque precisa ser compartilhado a todos aqueles que creem, ser divulgado o Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. É necessário que a igreja anuncie a respeito da volta de Cristo. Quando se anuncia o retorno de Cristo, aquele que está desajustado precisa se reajustar. Aquele que está desviado ainda tem tempo de se consertar. Aquele que está justo vai começar se justificando mais ainda, entrando na justificação do Senhor. Aquele que é puro está se purificando mais. E aquele que anda em amor vai receber mais amor. Por que vai receber amor? Porque está ali andando com Cristo. Está andando com o Pai. Está ouvindo a voz dele. Está entendendo, está compreendendo. E vai começar a amar as pessoas também que são desprezadas, lançadas para fora. É por isso que é um novo tempo. É uma nova chamada. É um novo momento que nós precisamos estar inseridos. Se eu e você não estiver atento para anunciar o Evangelho para o beberrão, para a prostituta, para o ladrão, como é que eles vão poder entender, compreender sobre o céu? Eu preciso fazer a minha parte de anunciar o Evangelho. As pessoas precisam entender que Cristo está retornando. E se Cristo está retornando, eu preciso ficar atento. Eu tenho que combater o bom combate, eu tenho que guardar a minha fé. Eu tenho que ser prudente, como uma serpente. Ela fica em pezinho esperando para dar o bote. Bota a língua para fora que é para medir a temperatura. É para saber se está em perigo, se tem alguém próximo. É isso que a serpente faz. E quando ela vai mexer o chocalho é para avisar. Não venha. Porque se você vier, você vai levar o bote. Só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que eu tenho que ser simples como uma pomba. A pomba, quando ela está domesticada, ela vai com a sua cara, ela chega perto do seu pé e não fica com medo de você mais. Você compreende? Ela fica ali, ó, ela é mansa, ela é humilde, ela é bonita. Bate as suas asas, cria o seu ninho. Então, ao mesmo tempo, eu vou ter que ter uma malícia para ser prudente, porque tem que medir a temperatura. Eu tenho que saber se eu estou em perigo, se eu estou indo para o céu, se eu estou caminhando para o inferno. Eu tenho que saber. E eu só consigo saber se eu estiver examinando as Escrituras para corrigir a minha rota. Eu só consigo compreender se o meu ouvido estiver apurado com o ouvido de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque Deus ele precisa falar. Quando ele fala, eu preciso ouvir. E se eu não conseguir ouvir, é porque eu estou distraído. Eu estou pegando a outra rota. É por isso que tem que lembrar da
Bota a língua pra fora. Mas não é pra você, humano, botar a língua pra fora, não, tá? Porque tem gente que gosta de levar no pé da letra. Tem que explicar. Você tem que medir a temperatura. Compreender. Eu tô indo pro céu. Ou não? Indo pro céu ou indo pro inferno? Glória a Deus. Amém. Você entende isso? Então, nós precisamos ficar em prontidão. Porque se nós formos comparados com mais virgens, nós vamos dormir. E não vai estar em prontidão. Eu não vou estar em vigília. Só que a Bíblia vai nos falar que lá pro lado de Israel vai se levantar o anticristo. E esse anticristo que vai ser levantado, ele vai colocar a paz lá em Jerusalém, vai colocar com os filhos de Abraão, que é Ismael, que vivem em conflito entre eles, defendendo que não caia a Medina, e lá vocês seguem o que vocês quiserem lá, que tem uma rixa, tem uma treta. Vai ter paz nesse grupo. E a Bíblia vai nos mostrar que esse anticristo precisa de um mundo em caos, uma economia toda desvirtuada para levantar uma só moeda, um só rei e uma só religião. Como é que ela consegue com isso? Só no caos. Só na guerra. Se levantou uma, tá aí, tá rolando. O pau tá quebrando. O ovo tá subindo, o frango tá subindo, tudo tá subindo. A guerra é do lado de lá, mas do lado de cá já tá começando a ter influência. Estados Unidos está tendo massacre. Já tem umas 2 semanas que tá rolando treta. A gente pega a arma, surta e sai metendo bala nos outros. Isso aí foi em outro país. Isso aí foi em outro país que mataram 50 cristãos que estavam dentro da igreja. Viu que tem que ser, que não é certo? Porque se eu não consigo apurar os meus olhos para ver o que está acontecendo com os cristãos que estão lá fora, aqui como tem uma liberdade de expressão, o que é que acontece? Eu fico desleixado, mas na hora que a madeira vai gemer, porque vai vir para o nosso lado, porque vai vir, porque vai entrar um governo corrupto. E esse governo que vai entrar vai destituir a nossa liberdade de expressão. O direito de ir e vir para a igreja, o direito de pegar a Bíblia e poder usar a Bíblia. Se ele pegar com a Bíblia, você vai apanhar. Você vai ser preso. Aí agora você só vai acordar quando você estiver preso e apanhando. Porque os sinais já estão vindo, já está sendo anunciado aí fora. E nós com o direito de anunciar o Evangelho, de ter várias religiões no nosso país, simplesmente nós estamos o quê? Tranquilos, sossegados, nada de prudência. O milagre tem cessado no meio da igreja. Você não vê mais milagre. Você não vê o povo dizer, pegou uma tal doença, foi no profeta e foi curado. Você não vê. Por quê? A geração da tecnologia. A geração do entretenimento. A geração que não senta, que o pai não abençoa mais, nem o avô abençoa mais.
Está ficando uma geração desvirtuada. A geração que chega e que bate no professor. Que não respeita mais as coisas. Essa é a geração que ficou. Quem foi que morreu? Os velhinhos. Me chamaram, meu filho, vem cá, vem que eu vou lhe dar um conselho. Senta aqui. Essa geração que a pandemia levou. A geração do conselho, a geração da educação, a geração que honrava pai e mãe. Ficou a geração desvirtuada. A geração que os filhos estão matando os pais. É cumprimento da Bíblia. Uma geração que você vê músicas cada vez mais baixas. E ninguém reclama. Você tem a Câmara de Deputados que não faz nada, a Câmara do Senado não faz nada, os poderes judiciários não faz nada para barrar a música. Não barra, está tudo liberado. Porque a geração da liberdade de expressão, você sentiu alguma coisa no seu corpo, resolveu escrever, soltou, rolou um duetozinho bonitinho, a parada foi, subiu, virou, viralizou, acabou. Você tá rico. Do nada. Basta dizer, você é bonito e feio. Rimou. Essa é a geração desvirtuada que tá. E é a geração que Cristo vai vir como um ladrão. Vai pegar o crente desapercebido. Vai pegar quem tava dançando até a boquinha da garrafa até embaixo. Vai ficar para trás. E quando você vê, perceber e analisar aquela profecia que foi falada semana passada, vai subindo ao céu e vai vendo que está subindo poucos. Só vai subir os remanescentes. Aquele crente raiz. Aquele que bate na porta. Ele acaba de errar e vai pedindo a Deus misericórdia. Eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me arranque a minha fraqueza. Eu preciso que o Senhor me ajude a entrar no céu. Eu preciso ouvir a tua voz. É bater na porta. Você compreende isso? E é uma geração que o Evangelho de fato não está sendo pregado, não está sendo anunciado. Só está falando da benção. Vou lhe abençoar. Eu vou lhe ajudar. Eu vou virar o seu cativeiro. E não muda nada. Infelizmente não muda nada. A pergunta é, Deus está falando na boca dessa pessoa? Não está. Mas Deus mente? Não, Deus não mente. Mas o camarada, ele consegue dar uma ensaiadinha. Você entende isso? E bem-aventurados todos nós que estamos sendo expostos à palavra. Para quando ver essas coisas, perceber, entender e quando ouvir, deletar. Como é que é a vida inteira? Eu já estou no final de uma geração. Cristo agora disse que vai mudar meu cativeiro. Você está na Babilônia? Você não está na Babilônia. Você não está preso. Como um profeta que ele te levantou como um profeta para anunciar a palavra e me prenderem lá no porão. Fica aí, meu filho, para ver se tu cala a boca. Não. Você não está na Babilônia. Você está no Brasil. No Brasil você pode pregar o evangelho. Infelizmente, muitos não querem pregar, né? Por que Deus está levantando a mulher? Porque as mulheres estão com o coração mais sensível. Olha quanta mulher que tem aqui na sala. Você já tira por aí. Amém. Glória a Deus. Tem 3 varão, olha a quantidade de mulher. Você percebe? O varão, infelizmente, quer ficar mais gordo. A mulher, quando ouve a voz de Deus, ela já procura alinhar seus caminhos. É por isso que quando você vê uma mulher que ela passou a vida inteira ela andando errado, e a Bíblia vai lá, ela fala que mostra quem ela é, a identidade dela ativa, ela volta e fala, eu encontrei o Messias. Aquele que Moisés anunciou no passado. Eu encontrei ele, agora a mulher deixa de ser uma pessoa comum. Encontrou a sua identidade e vira uma missionária e anuncia o evangelho para aquela cidade. Jesus ele passa na vida de um homem, que aquele homem ele estava lá no cemitério. Tentavam amarrar aquele homem nada acontecia. Que é conhecido como endemoniado gadareno.
Mas quando Cristo vem, que liberta, Cristo não foi logo libertando de cara. Coisa ruim, já estou dizendo, que viesse me perturbar antes do tempo. Ele que ficou perturbado. Não foi Cristo que perturbou ele, não. Ele se viu perturbado e disse: vieste me atormentar antes do tempo? Sabe? Ele tem um time certinho que Cristo vai vir. Ele foi lá e deu uma segurada. Cristo falou: saia dele. Aí ele já foi logo tentando: deixa eu entrar naquele porco ali. Por que no porco? Porque o porco, quem era judeu, não poderia estar cuidando de porco dentro de Jerusalém. Por isso que o endemoniado, gadareno, sujo, cheio de demônio. Já tem um erro. Aí o que acontece? O endemoniado agora está livre, o porco viu que tinha uma pressão do inferno no corpo dele. Ele viu o penhasco e aí se jogou, pai. Nem um porco quis segurar coisa ruim. Aí vai o ser humano e dá seu corpo para coisa ruim operar. E não consegue reconhecer que ele está fazendo determinadas coisas que não é normal. Mas não vai ali, pastor, bota aí a mão na minha cabeça, expulsa esse negócio aqui, tem coisa errada. A minha vida, em vez de andar para frente, está andando para trás. E eu sei que Cristo ele não me chamou para isso. Eu não vim para essa baixa terra para ser isso. Ele tem alguma coisa para mim, eu não sei, mas eu sei que ele tem. Tem que reconhecer. Tem que pedir ajuda. Mas a geração do orgulho é uma geração que não quer ser ajudada de maneira nenhuma. Sempre tem uma resposta pronta, sempre tem uma artimanha para fazer e sempre tem uma justificativa. Está caminhando para onde? Para o inferno. Você compreende isso? Jesus. No versículo 7 do capítulo 22 fala assim: e eis que venho sem demora, ou eis que cedo venho. Os cristãos têm interpretado essa declaração de maneira diferente. É possível que estejamos lendo um idiomatismo oriental, com as nossas lentes ocidentais, não interpretando, portanto, corretamente o que Cristo está dizendo. Nessa passagem, por exemplo, Cristo assegurou aos discípulos que Deus depressa fará justiça ao seu povo. Lucas capítulo 18, versículo 7 ao 8. A palavra depressa constitui a tradução da forma substantivada do adjetivo grego usado em Apocalipse 22, versículos 7 ao 12 e 20. Jesus disse, porém, que seu povo clama dia e noite e que Deus parece ser demorado em defendê-los. Afigura-se que a tradução apresenta uma incoerência. Como Deus pode fazer justiça rapidamente se ao mesmo tempo parece demorado em defendê-los? Por isso que nós precisamos ter 2 ou 3 Bíblias para que você possa compreender de fato que aquele adjetivo ou aquele verbo está falando. Porque senão você vai fazer uma leitura e não vai compreender nada. É por isso que tem muita gente que quer andar só na revelação, mas não compreende o que está escrito porque não convidou aquele que é o dono da palavra. Você entende isso? Às vezes você de fato pode andar na revelação, mas às vezes pode ser só um show. Eis o problema. Porque se de fato estivéssemos andando debaixo de uma revelação, o mundo não estava como está. A pandemia não tinha entrado, não tinha chegado. Porque a pandemia veio para chamar de volta os santos. E chamar os remidos de volta. Você compreende isso? Foi por isso que ela veio.
A explicação mais simples é que a referida expressão pode ser às vezes usada como idimo e... Deixa eu ver se eu não já li isso aqui. Já li. Usando palavras diferentes, Moisés e Pedro expressaram o conceito similar de certeza, destruição dos inimigos de Israel em Deuteronômio 32, 35 e dos falsos mestres da igreja. Pedro 2:3. Então, se Moisés viu falsos mestres na igreja, tu acha que agora, no tempo desse da graça, não vai ter falsos mestres? O próprio Cristo falou que vão dizer que Cristo está aqui ou acolá, mas não vá. Não vá. Porque Cristo, de fato, ele está dentro de mim e de você, se você quiser. Ainda tem esse detalhe. Se você quiser, ele está dentro de mim e de você. Se você não quiser, simplesmente você vai seguir na sua vida do jeito que você acha que deve seguir. E aí, depois descobre onde vai parar. Se isto for correto, a retirada da declaração de Cristo aos apóstolos João no fim do primeiro século visava assegurá-lo, bem como os outros cristãos, da certeza da segunda vinda. Também é possível que o vocábulo grego tenha sido usado com o sentido de inesperadamente comparar com 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 3. Aí não vou entrar muito, porque senão vai ficar um pouco pesado. Depois eu compartilho isso aqui, depois você faz uma descida minuciosa, né, com mais detalhes, liga o celular, né? Senão vai entrar uma mensagem no WhatsApp e você vai perder o time da mensagem que você precisa pegar. Você entendeu? Por outro lado, parece ser razoável interpretar a promessa de Cristo e eis que viam sem demora em conexão com o cumprimento das profecias do Apocalipse, referentes ao fim do tempo, especialmente a importante profecia que trata do conflito final acerca do selo de Deus e o sinal da besta. Então nós estamos caminhando para esse momento histórico. Aquele que vai receber o sinal de Deus é porque não subiu no tempo certo. Bem-aventurados que todos nós que estamos aqui nessa sala possa subir no tempo certo. Então aquele que ainda não se ajustou, ainda está com precisão, vá se ajustando gradativamente, não precisa dizer, certo? Que todos nós temos as nossas falhas, mas cada vez mais que você vai se aproximando de Cristo, se aproximando do Espírito Santo, você vai percebendo que você está indo, se desviando do mal, para você seguir o caminho certo. Porque Cristo, ele está lá. E Jerusalém é o relógio de Deus na terra. Se você entrar na internet e procurar tudo relacionado ao novo templo que vai ser levantado, você vai encontrar que já tem uma quantidade de sacerdotes sacrificando, aprendendo a sacrificar no novo templo. Então eles já estão percebendo. E tem um rabino renomado em Jerusalém que já avisou. E quando ele percebeu que a pandemia estava chegando, ele falou: se preparem, Cristo está chegando. O Messias está vindo. Um rabino anunciando a chegada de Cristo. É normal esse negócio, né? Então o rabino reconhecer que Cristo, o Messias está vindo, é problema puro. É estranho, mas Deus está fazendo. Aleluia. Você quer mais água? Não, Deus abençoe. A mensagem de todo o livro do Apocalipse gira em torno do interesse pela prontidão diária para o encontro com o Senhor no fim do tempo. Em Apocalipse 1, 1 e 3 é apresentada a ideia da proximidade. Foram mostradas a João as coisas que em breve devem acontecer, as quais eram urgentes, pois o fim do tempo está próximo. É por isso que João dá uma piradinha quando ele vê
vê as coisas e vê o livro selado, ele fica nervoso, ele dá uma chorada. Porque ele estava na ilha de Pátimo, ele foi arrebatado em espírito. E precisava de alguém que conseguisse ser detalhista o suficiente. Então isso só um evangelista consegue ser detalhista. Porque se o apóstolo Paulo fosse escrever, ele ia escrever de forma muito bonita, muito rebuscada na linguagem, né? Você entende? E aí você não ia conseguir compreender direito o que ele estava querendo dizer. Mas quando eu vi um evangelista, o evangelista é doido. O evangelista, ele viu, ele vai narrar certinho. É só chamar Chico e dá certo. Ele vai contar tudo certinho, detalhadamente. E aí você vai compreender. Você entende? Se ele fosse evangelista, Mínimo detalhe. se ele fosse evangelista, ele era ótimo. Ele era muito preparado. Amém. Agora, na conversa, ele está só falando de Deus. A palavra de Deus, ele está usando muito. Amém. Glória a Deus. Do versículo 8 ao 9 vai falar sobre adorar a Deus. Recapitule as advertências acerca da falsa adoração em Apocalipse 13:8 e o apelo da primeira mensagem angelical. Em Apocalipse 14:7, o conflito final concentra-se nesta questão simples e mais crucial: a quem iremos adorar. Então nós precisamos compreender que Deus precisa ser adorado. Então, quando eu adoro o Senhor aqui na terra, eu vou me sensibilizar a entrar em um lugar. E esse lugar é uma nova atmosfera. E você só entra nesse lugar quando você se torna um verdadeiro adorador. E é aí que você vai perceber toda a atmosfera mudando. Quando a atmosfera muda, ou você subiu, ou ele ficou incomodado e desceu para lhe ver de pé. Amém. Você compreende isso? Então nós precisamos compreender e entender essas coisas. Vai ter momentos que você vai ser arrebatado até o céu. E terá momentos que ele que vai querer entrar dentro do seu quarto, dentro da sua casa, para que você perceba que não é uma ida de só você vai. Ele também vem. É por isso que quando a igreja ela vai começar a entender que Cristo está voltando, vai começar a cantar Maranata, ora vem o Senhor Jesus. É porque Ele está vindo. Esse time nós temos que anunciar. Vai ter aqueles descrentes que vai dizer, mas desde quando eu me entendo por gente que está anunciando que ele vai voltar, mas ele avisou naquela geração e avisou para que todos que fossem chegando entendessem que ele estava voltando. Por mais que ele estava indo, ele disse, eu vou voltar para buscar a minha igreja. A gente poderia não estar inserido no céu, mas ele teve um amor tão grande que ele resolveu vir só com 7 mil anos. Já tem 6 mil, que é do tempo que foi da criação para cá. Só falta um ano. Por isso que todos estão anunciando e dizendo que a nossa geração é a última geração. Você entende? Tem que ter um avivamento. O avivamento. É da nossa geração que tem que sair o avivamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pegar muita gente aí. Precisa pegar muita gente agora. Então aqui ele fala assim, o livro do Apocalipse deve ser aberto perante o povo. Muitos lhe foi ensinado que é um livro selado, mas está selado unicamente para quem rejeita a luz e a verdade. A verdade que contém deve ser proclamada,
a fim de que as pessoas tenham uma oportunidade de preparar-se para os acontecimentos que logo ocorrerão. A mensagem do terceiro anjo deve ser apresentada como a única esperança de salvação de um mundo que perece. Então, só está fechado o livro de Apocalipse para quem rejeita a palavra. Para quem não quer ler a palavra. Então quem está atrás de oração, está atrás de bispo, está atrás de não sei quem, está atrás de um profeta, vai sobrar. Porque você só consegue olhar para o céu e compreender o céu se você examinar a palavra e convidar o Espírito Santo. Todos nós vamos errar, vamos pecar, nós somos naturais, homens e mulheres normais, mas que precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque quando eu e você for cheios do Espírito Santo, a nossa vida é transformada, é moldada. Aquele que está baseado em andando com o Espírito Santo, a sua vida, ela é transformada. Ela muda. Ah, tá difícil, mas aí ele vai lá e prepara. A gente tem respaldo para falar sobre isso. Porque eu gosto de falar daquilo que Deus faz na vida do companheiro. Porque a gente estava enfrentando uma certa situação nesses últimos dias, mas aí a gente começou a lembrar do começo, de quando Deus ele usou através de um homem para nos ensinar a respeito de um padrão. A graça verdadeira, a palavra ensinada, o Espírito Santo atuando na nossa vida e dizendo para nós, está tudo pronto, basta você entrar nesse lugar. E aí nós não tínhamos a capacidade de resolver algumas coisas, mas aí a gente falou, não tem como, eu não sei como, mas a gente vai conseguir. E nós paramos esses últimos semanas na loja. E aí Deus foi abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa visão. E nós começamos a entrar em um patamar que no natural a gente não tinha capacidade de entrar. É por isso que a gente tem uma frase sempre que é pronta. Quando acontecem essas coisas a gente diz, mas vou na sua conta. Porque a gente sabe que não foi a nossa capacidade humana, mas foi a capacidade de Deus e o reconhecimento e a humildade que tem dentro do nosso coração de dizer, nós não temos essa capacidade, mas nós sabemos que o Senhor tem sabedoria para nos dar. E desde a última oração que nós fizemos aqui na quarta-feira passada, o Senhor abriu um entendimento na nossa cabeça diferente. E quando foi esses dias, nós conseguimos recuperar 3 notebooks que estavam dados como morto. A gente não tem eletrônico, mas a gente tem importante. A gente tem a graça. Quem tem a graça tem tudo. Quem tem intimidade com o Pai tem tudo. E ali a gente contemplou aquilo ali, eu fiquei numa felicidade, ele ficou numa felicidade, eu falei, rapaz, aqui, e eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e agradeci a Deus, muito obrigado. Vou agradecer ao Senhor porque isso aqui não é normal. Aí esses dias a gente estava andando na paralela e pegou a 29 e foi conversando. A gente tem que fazer um curso lá e tal, eu falei, mas que é graça. E aí eu falei com ele, você lembra quando a gente começou a consertar celular que a gente não tinha curso? Deus vai fazer a mesma coisa com nós. Você não sabe fazer reparo de placa, mas vai conseguir. Então, falar do que os outros viu não é fácil, é até bonito. Mas você viver a graça trabalhando em você e você ter a humildade de dizer, não foi Deus que fez. Eu só participei, só fui coadjuvante ali no processo de estar ali, ó. Só usei as mãos e a mente. E aí o cliente ele vai ficar contente, porque ele tem que comprar uma máquina
para o serviço que ele vai fazer. Mas quando foi ontem, a máquina dele chegou na nossa casa. A segunda máquina estava quebrada. Quando foi ontem, Deus deu uma graça, a gente resolveu, a máquina está lá funcionando perfeitamente e dada como inutilizada. Quem fez foi Deus. Então, amados irmãos, se você tiver humildade no seu coração e trocar um papo com Deus, Ele vai lhe ensinar. Ele vai abrir seu entendimento. Você vai resolver os problemas. Porque se você analisar, como é que aqueles homens do passado conseguiram criar uma torre de Babel e está lá até hoje? Mais tarde. Você entende? Que mente é essa? Será que nós hoje tem o Espírito Santo de Deus? O que a gente pode fazer? É por isso que o próprio Deus ele fala que vós se limita no seu vosso próprio pensamento. Então quando você limita sua mente ali, só naquele teto ali, eu não consigo, eu não vou fazer e tal, sua mente fica ali. Mas quando você começa a levar sua mente para um patamar, no lugar que ela deve estar, que é lá na eternidade, no descanso de Deus, lá você vai receber uma informação que aqui embaixo não tem como. Aqui tem uma briga nesse ambiente que nós estamos, uma briga que fica ali, pensamento contrário, alguém que está duvidando, não sei o que, do bebê. Irmão, que você vai ver que o pensamento está provado. Tudo isso atrapalha seu campo de pensamento. Mas quando você se desliga daqui e entra no sobrenatural, e você fala assim, eu vou sentar aqui nessa cadeira. Eu vou ficar aqui sentadinho, eu vou começar a observar. Daqui a pouco você vai começar a ver passar alguma coisa nas suas vistas assim. E as coisas vão começar a vir. Aí você vai receber um download fresco. Você deixa o HD mais livre. Não entule seu HD não, deixe o HD livre para receber ali naquela pastinha um download fresco. Aí você vai pegar aquela pasta que está compactada, você vai dizipar ela. Quer dizipar? Você vai extrair a informação. Você vai extrair aquela informação. Você agora vai jogar na mesa e agora você vai começar a pegar o conteúdo daquele negócio. Você vai começar a puxar. Quando você começar a pegar, você vai rir. Se você rir, já era. Se resolveu. Porque quando você ri, você resolveu. Eu já sei como resolver. Bateu a alegria no Espírito Santo, meu amigo, você resolve o problema. Vai me dar muito dinheiro nesse daqui não. No versículo 11 vai falar assim: o fim do tempo da graça, o começo e a terminação da mensagem do terceiro mundo está dentro do primeiro tempo, abrangido por Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 15 a 19. Assim se desenvolve depois de desapontamento e culmina no fim do tempo da graça, quando os ímpios e os justos são separados para sempre. É aí que vai ter a separação.
Todos nós precisamos estar atento a isso. Vai haver uma separação do mundo. Ainda o sentido do versículo é o de que aqueles que cometem a injustiça continuarão a cometê-la, e os que praticam a justiça continuarão a praticá-la para sempre. Depois do fim do tempo da graça, ninguém alterará o seu modo de proceder. Aquele que tem sido nosso intercessor logo terminará a sua obra no santuário celestial. Então, o nosso intercessor hoje se chama Espírito Santo de Deus. Quando ele sair daqui, não terá mais ninguém para interceder por você. Então, bem-aventurados aqueles que vão subir junto com Jesus com o cavalo branco. Amém. Quando ele vier depois, a treta está formada. Porque a Bíblia diz que haverá um espírito que virá do chão, do inferno, com cauda de escorpião. Vai ter rosto e vai ter outras coisas a mais que eu não lembro agora tudo. E vai dar ferroada naquele que não tiver o selo divino estampado na sua face. Entendeu? Imagine o escorpião natural, ele já dá uma ferroada, o negócio já não é bom. Então imagine isso aí. A grande tribulação, o povo tentando morrer e não morre, porque a morte está presa na grande tribulação. E mais um pouquinho, Deus vai mandar uma cólera na terra, vai ser um caos total na terra, ao povo procurar se ajustar para entrar no céu. Aqueles que vão ficar para trás, que só vai subir se cumprir a lei. Imagine você ter uma quantidade de mandamentos, 613 mandamentos para você cumprir. É a quantidade de ossos que tem no seu corpo. Imagine você cumprir isso aí. 613 mandamentos. Você pode pegar uma fila que não vai ser muito boa. Então, em nome de Jesus, vamos se aprumar agora para subir direto. Aí no versículo 12 vai dizer assim: eis que venho sem demora e eis que cedo venho. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo, porque não será assim, diz ele, sei que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. E este homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição, o iníquo, representa o papado que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter a sua supremacia durante 1260 anos, e este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até o ano de 1798, que é depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. O grande conflito. Estamos vivendo no tempo do fim, o período entre 1798 e o fim. Estamos vivendo na era da besta, de 2 chifres. Estamos presenciando o ressurgimento papal de maneira surpreendente. E vemos o fortalecimento das ligações entre o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo. Vemos o movimento em direção ao conflito final, acerca do selo de Deus e o sinal da besta, a última profecia básica a ser cumprida antes do retorno de nosso Rei com os exércitos do céu, em conexão com essas profecias que se estão cumprindo
As palavras de Jesus são significativas e eis que venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 7. Recompensa, não há dúvida de que as glórias da nova terra e da cidade santa, com ausência de pecado e morte, doença e tristeza, exercem forte atração. O galardão tem o seu devido lugar e Jesus declara que virá trazê-lo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Para o seguidor de Cristo, a cidade santa é, porém, mais do que uma recompensa. É o seu lar. Ao tornar-se cristão, ele passou voluntariamente a ser súdito de outro reino. Sua pátria está nos céus. Filipenses 3:20. A Jerusalém lá de cima é a mãe de todos nós. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Ou seja, as coisas estão se aproximando. O que é que você vê mais nesses últimos dias? Os espiritismos têm ficado fortes, que essa mensagem do esoterismo, essas coisas. Você vê que a calamidade está no mundo, uma destruição. Deus tem tocado no Brasil, a natureza jogando água, destruindo as coisas, lama vindo do bar, faz uma barragem para segurar a lama desce, sai arrebentando tudo, mata meio mundo de gente. Ou seja, está se cumprindo, mas o povo não acorda. E você vê que cada dia que passa aparece uma festinha de não sei quantas horas e o jovem está lá. O jovem que não pensa. Você quase não vê o velho lá, aqueles velhos antigos, você não vê lá. Você vê o jovem. O Senhor deseja que descansemos nele sem pensar na medida do galardão. Quando Cristo habita na alma, o pensamento de remuneração não é supremo. Este não é o motivo impelente do nosso serviço. A verdade é que, num sentido secundário, devemos olhar a recompensa. Deus deseja que apreciemos a benção prometidas, mas não que sejamos ávidos de remuneração, nem sintamos que para cada serviço devemos receber compensação. Não devemos estar tão ansiosos de obter o galardão como de fazer o que é justo. Independente de todo lucro, o amor de Deus é o nosso e a nossos semelhantes deve ser o nosso motivo. Então nós precisamos compreender essas coisas. Tem promessa para nós. Se não cumprir, não tem problema. É esse que tem que estar o seu coração. Ele tem promessa, mas se ele te levar para o céu é melhor. Já cumpriu. A maior promessa é essa. Se você entrar no céu, na Nova Jerusalém, você compreender o que está lá, já foi. Se você receber alguma coisa aqui na terra, você dá glória a Deus. O nome dele que é sendo glorificado através da sua vida. Mas você não pode mais se prender a esses detalhes daqui da terra. Que não é o caso que ele estava conversando hoje. Pessoas que começam a ganhar muito dinheiro e começam a se prender ao dinheiro. Ele não vê o dinheiro como uma locomotiva para abençoar outras pessoas, outras famílias, mas se prende ao dinheiro, trabalha pelo dinheiro, fica cansado pelo dinheiro e aí vai viver. Você entende? E bem-aventurados somos todos nós que estamos aqui nessa noite, né? Que o versículo 13 e 14 vai falar sobre aquele que lavou a sua veste. Bem-aventurados que lavaram as suas vestes, ou bem-aventurados que guardam os seus mandamentos. Alguns têm se preocupado com as traduções diferentes do verso 14. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos. Mas bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Qual é a tradução correta?
os manuscritos gregos dividem por igual entre essas duas versões do texto, pois algum escriba pode ter cometido um erro ao copiar palavras que diferem bem pouco uma da outra, mas ambas as ideias são ensinadas nas Escrituras. Amém. Então precisamos lavar as nossas vestes. Também aventurado aqueles que lavam suas vestes. Então Cristo ele veio para te lavar as suas vestes com preço de sangue. É meio esquisito esse negócio, né? Como é que você pega a sua veste, passa o sangue e fica lavado? Mas só quem faz isso, ele está falando da sua veste espiritual. A sua veste espiritual, que é a sua alma, ele passa um sangue e lava. Quando o adversário da nossa alma, ele olha para você, ele não vê mais você, ele vê Cristo no madeiro da cruz. Só que ele, quando vê Cristo, ele não vê mais na cruz, que quando está na cruz, ele está ganhando. Mas quando ele olha para a cruz, ele vê a cruz vazia e vê que ele perdeu para Cristo. E Cristo ganhou a minha alma e ganhou a sua alma para entrar no reino do céu. É por isso que ele fica furioso para desviar o crente. Mas ele gosta. Se achar espaço, ele ainda faz uma festinha. O sangue de Cristo venceram sobre a besta e sua imagem, permanecendo fiéis a qualquer preço. Mas se quisessem resumir este conceito a uma só palavra, diríamos convertidos. Nós precisamos ser convertidos e não convencidos em Cristo Jesus. Quando a pessoa se converte, ela vai abandonar o pecado. Quando ela está convencida, ela acha que está andando com Deus, mas na verdade não está. Você entendeu agora? Então os remanescentes da graça é aqueles que guardarão os mandamentos do Senhor. Esses são os santos de Deus, são os que guardam os mandamentos. Jesus não deixou dúvida acerca da importância dos mandamentos. Os mandamentos revelam o caráter de Deus e os salvos reproduzirão o seu caráter. É por isso que quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai ser parecido com Ele. Você terá a característica dele, você vai falar como Ele. Você vai procurar pensar da forma que ele pensa. E se você vai passar uma direção para alguém, você passa aquilo que Cristo queria passar. Não que você acha, que tudo aquilo que você acha cai por terra. Mas aquilo que você fala baseado na palavra, ele é obrigado a cumprir. Você não vai estar lá, mas ele está de olho para velar pela sua palavra. Você entende isso? Os remidos estão vestidos de vestiduras brancas, que está em Apocalipse 7, versículo 9. E é declarado que eles lavarão suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Versículo 14. Deus dará o justo galardão final aos que o aceitaram e foram perdoados por ele e impelidos e habilitados por seu amor e graça a guardar os 10 mandamentos que constituem a transcrição do caráter divino. Então esses 10 mandamentos que foram colocados, quando você for olhar cada um desses mandamentos, ele vai ter uma quantidade maior. Por isso que vai dar 613. Dá 613, baseado no estudo. Vou olhar isso depois. Anatomia. Anatomia, tá vendo? Glória a Deus. Depois a gente melhora, né? Glória a Deus. Mas somos os dois aí pra ver quanto é que dá. Os 200 e...
Aqui. Você vai me Vai colando também. Ah, tá. Aí só dois ossos contra um. Ah, tá. É isso que eu queria entender. Glória a Deus. Do 15 ao 17 fala o último convite. Compare estas passagens com o convite diário de Jesus em Apocalipse 3:20, com o seu convite aos que têm sede. João capítulo 4, 14 e 15. E com o seu convite aos que têm fome, né? João 6, 32, 35. Em Apocalipse 22 é feito o último convite das Escrituras e o convite de Cristo à humanidade. O Espírito e a noiva dizem: vem. À luz de Apocalipse 22, 17, o ministério do Espírito e o ministério da Igreja, em certo sentido, são um. E esse único ministério não é outro senão o próprio ministério do Senhor Jesus. E é o próprio ministério de Cristo, porque é o ministério conduzido pelo Espírito. Há um senso de unidade entre o ministério de Cristo e o da Igreja. O mesmo Espírito que impulsionou a Cristo naqueles 3 anos é o meio que impulsiona a Igreja a partir daquele memorial Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição. Glória a Deus. Então nós não temos direito de modificar as Escrituras Sagradas, as doutrinas bíblicas, nem de pregar ideias próprias acerca da religião. O que se deve pregar é o Evangelho eterno, a revelação de Deus tal como se encontrar na Santa Bíblia. Por isso a terrível advertência de Deus que está em Apocalipse, que vai ser o versículo 18 e 19. Então aquele que precisa se arrepender tem que buscar o Senhor. Isaías 55, versículo 6. Buscai-vos ao Criador enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. O chamado ao arrependimento possui um tom de urgência. Uma pessoa deve se arrepender antes que Deus retire sua presença e dê início à sua obra de julgamento. A pessoa pode até entrar, mas pode ser expulso pelo dono da festa. Você entendeu? É quando Jesus manda chamar o povo para ir para a festa, que ele estava dando uma festa, só que o povo não quer. Diz que ia estar trabalhando, que chamou de ir. O vídeo gosta de um negócio, né? E aí, quando todos avisaram que iam estar ocupados, Jesus falou: então vai e chama todos os doentes. E aí chamou. Quando todos chegaram com um certo traje de roupa, aí teve um que resolveu dar uma desvirtuada. Ah, eu esqueci. E veio para a festa, que foi um dos ricos. Quando entrou, ele não tinha um convite. Ele não tinha a veste correta. E o Senhor percebeu. Foi lá, expulsou e falou: lançai-vos nas trevas, aonde tem o choro e o ranger de dentes. Lá fica um determinado tipo de espíritos complicados, que a pessoa vai padecer um determinado trecho. Então é isso aí. Então precisamos compreender essas coisas. Essa é a mensagem da graça. Hoje é um culto de conselho. Não é aquele culto que pega fogo. Porque tem dia que vai pegar fogo, tem dia que vai puxar a sua orelha. Porque se
o Espírito Santo ele puxa a nossa orelha, é sinal que nós estamos caminhando para um lugar melhor. Quando o Espírito Santo ele consegue ficar em silêncio, é um sinal que nós estamos caminhando para um lugar que não é bom. Então eu sempre gostei quando o Espírito Santo ele dá uma puxada de orelha, que é pra gente tentar colocar a nossa cabeça pra pensar. De vez em quando você vai perder o sono. É bom, esse negócio é bom. Porque se você perde o sono para dormir, é que você está preocupado de ir pro inferno. Mas quando você dorme tranquilo, é que você não está preocupado com nada. Você acha que está bem. Só que aí fica para outra igreja que prega nesse livro. Que Charlie já aprendeu. Eu sei lá como é que ele aprendeu esse negócio. Ele tava lá repetindo hoje. Então, Deus ele é bom. Olha ver. Deus ele é maravilhoso. A palavra foi boa. A palavra foi boa porque fácil. Aqui no versículo 14 está falando da árvore da vida. Lá no Jardim olhando aquela árvore no 14? Essa leitura bem-aventurada aqueles que as suas no sangue do cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Sim, vai. E a pergunta? É o que eu estou falando. Essa árvore daqui, porque também nesse capítulo aqui está falando que é a árvore que dá um fruto. São 12 meses, cada mês ela dá um fruto. Aí é por isso que na hora da leitura, quando você está lendo, eu também me veio lá no início. Mas é isso mesmo. Essa mesma árvore. Por isso que o cuidado em seguida, quando teve o pecado, porque se Adão não tivesse pecado, mas ele ia continuar no caminho. Queria primeiro essa árvore. Na verdade ele não podia tocar. Não podia tocar mais a vida. Não, porque assim, toda vez que Deus cria algo, ele vai criar também um mandamento. E o mandamento que ele colocou, só que de uma forma de graça. Só que você ia ter um livre-arbítrio de obedecer. Ele só queria sua obediência. Quando você começa a ler a leitura lá em Gênesis e vem descendo devagarzinho, você vai perceber. Comerá de toda árvore do fruto que tiver, mas não da árvore que tiver no meio do jardim. Só que tinha duas árvores. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore que vai gerar a morte, e tinha a árvore da vida. Se o homem come aquela da árvore, ele não comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, pronto, se em seguida ele come da árvore da vida, estava todo mundo lascado. Ele não ia morrer mais nunca. E aí ninguém ia existir mais. Ninguém ia ter uma regeneração. Mas de qualquer forma, a árvore da vida, nesse contexto aqui do Apocalipse, é Jesus, não é isso? Regeneração? É a orologia. Ai, ridículo. Olha, essa mesmo? De qualquer forma, a árvore da vida, lá no Apocalipse, não é Jesus. A árvore da vida, eu não posso dizer que Jesus seja uma árvore, não tem como. Mas a... Não, porque tem uma parte lá de João que ele faz. Eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira é porque ele está te dizendo o seguinte: nós somos gentios e não somos reconhecidos como cristãos. Quando ele se torna a videira verdadeira, ele trata eu e você como um galho que foi enxertado na videira. Somos nós gentios. E ele, a videira?
Ele é a videira. Então, essa árvore aqui. Mas essa árvore aí não quer dizer que é ele. Como é que você vai? Mas não é pra comer. Mas se você ler pelo contexto, não fala de comida. Não, sobre a árvore de A árvore da Porque lá em vida, ela Gênesis, tinha um Ele fruto. foi fruto. Ele falou bem claro. Podeis comer de todo árvore da menos da árvore da vida e do Sim. conhecimento. Foi que a mulher fez ele lá e comeu e deu pro marido. E se ele não tivesse comido até hoje, nós não estaríamos insistindo ainda. Certo? Como ele comeu, aí o pecado aí. Na verdade, ia existir, só que a gente ia existir no Éden. Diferente. Nós não estávamos No aqui. caso, não ia estar passando por que passa hoje. Então, Não. eu entendia Entendeu? que a árvore da vida lá e cá seria Jesus. Seria Ele não Jesus, eu poderia pensei que a mesma tocar nessa árvore do meio. Porque se do você ver meio, pelo porque contexto seria- aqui, ó, É isso, eu entendi não é? que era Jesus. Porque lá ele está lá de boa. Então é algo bem. É, entendeu? Não é Jesus aí. Entendi assim. Jesus, ele é a palavra nesse povo. Sim. Ele não é uma árvore, ele é a palavra. Sim, mas quando ele antes de João 1 é o quê? E no princípio era o verbo. Como é que o verbo vai ser uma árvore? Mas ele fala que não é árvore. Mas aqui não está falando de Dia. ele é uma árvore. Ele está dizendo que vai ter direito à A árvore da Quem é vida. que vai ter o direito da Quem é que vai árvore? ter direito à árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Vai. Presta atenção. Que Jesus? E quem é? Pelo amor de Deus. Aqui Não, não é para rir, não, gente. Não, não. não é tá rindo, não, isso é- Aqui está falando assim. Não, Ó, não é para rir, não. A gente tem que entender. isso. bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é que lava suas vestes no sangue de Jesus? Nós. Certo. Pronto. O sangue é O Jesus. sangue é Jesus. Para que tenha direito à árvore da vida. Mas lá aqui nessa leitura aqui está explicando que o quê? Que tem uma árvore da vida que dá o fruto. No No meio meio do... lá. Nova do. Jerusalém, Na Nova né? Jerusalém. Vai ter uma árvore lá. Pronto. Essa árvore é que vai nos alimentar, eu tô errado? Não. E as folhas dela vai servir de cura para as nações. Tô errado? As folhas. As folhas da árvore, então como é? Não é Jesus. Como é que é Jesus? Eu estou aqui. Versículo 13 está dizendo aqui: eu sou o Alfa e o Isso é um capítulo Ômega, acima. o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Mas ela tá lendo o capítulo. Você leu o que? O 13? Versículo 13. Sim, 13. Isso que eu- Em É isso que eu cima. digo, ela leu o capítulo acima, que é para poder chegar ao contexto de embaixo. Simples, Jesus não é árvore. Não tem como ele chegar lá e encurtar. Ele está sentado à direita do Pai agora. Oi, gente, eu era um ser humano normal. Agora eu vou virar uma árvore. Não, mas é por causa do contexto. Não, eu estou explicando. Entendendo, mas eu não. A minha. É para você deixar Meu de. raciocínio não estava indo nessa parte de ser Jesus. Porque aqui está explicando. Lave suas vestes para você ter direito. Lave sua veste no sangue do Cordeiro para você ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Quem é essa árvore da vida? É a árvore da vida, não pode ser Jesus. Quem é, então? É a árvore que tá Ô, Nice, qual o capítulo que tá falando em cima? Não, o Gênesis 22 tem um título. Que título é que tá escrito aí? Aqui. E aqui só tá assim. E mostrou. Aqui é Apocalipse. É Apocalipse, Não né? tem, no Não meu tem, também no meu não Aí não tem, né? Então vamos para outra Bíblia aqui. tem. James não tem. Eu vou na Kiki James Não tem não. Você não? Não, que eu tô com Não ela. vai. E a Almeida também, acho que Tu ia falar o quê? agora já entrou em outro contexto, depois eu lembro. Pensei que era isso. Eu tô de King James. 22, a gente tá na... Apocalipse. Apocalipse 22. 14, 13. Vai pra outra agora, no caso. INB, sei lá, alguma coisa. 14, e aí o 14 de Apocalipse que você vai? É versículo 1, rapaz. Se você ler o versículo 1, você vai ver o que tem um título da mensagem. Não. Tem sim. E o teu tem o quê? Tem.
tem, que eu sei que tem, não sou doido. Vai em Almeida aí. Eu vou em outra. Almeida também não tinha, não. Tem. Aqui já tá trabalhando em Almeida, rapaz. Eu botei pra King James só pra ter uma ideia. Eu dei os três. É Apocalipse de Dona? O rio da água da vida. Quem é essa? O título. E qual é a vida? King James, atualizado. Aqui. Ó, Tem um título aí? tem. O rio da água da vida. Vamos lá pro 14? Gênesis 15, 14. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do cordeiro e assim ganham o direito à água e da vida. E podem Que James? adentrar Bíblia na King cidade James atualizada. através das O título é esse: A Árvore da Vida e o Novo Gênesis. E aqui Esse é o Bíblia- título. Aqui é o rio da água da Viu? vida. O rio da água. E o 14, 13, 14. Eu sei que tem um título que é A Árvore da Vida e o Novo Gênesis. Tá te trazendo para uma restauração. Por isso que você vai ver a Árvore da Vida. O final tem que apontar para o início. O início vai lhe mostrar o final. É porque o início era isso que eu falei, tipo assim, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos os que lavam suas roupas no sangue do cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portões. Exaltações. Esse aqui é atualizado. Tudo bem. Entendeu agora? O capítulo ele tem que mencionar de volta aquilo que a gente perdeu. A gente perdeu o direito da árvore da vida e perdeu o direito de entrar de estar no Éden. Era só uma árvore. É só árvore. Quando Se você tivesse no Éden, não existia não amor. quer dizer que quando ele lá, que a mulher ficou lá, nós só temos direito. Nós só temos direito se não lavar, se tivesse cara. Deus descia para bater um papo com você. Para entrar pelas portas e poder desfrutar da árvore da vida. É, obrigado. A minha conversa aqui, a minha pergunta era só essa. Mas é assim, presta atenção que eu vou falar aqui. A gente não pode, todo mundo perguntar, aqui é uma sala de leitura, né? De ensinamento. Se vocês, quando um perguntar algo, se o outro ficar chicanando, a pessoa não vai querer perguntar. Só que aqui está sendo formado evangelista. Por isso tem que ter as A dúvidas. gente está sendo treinado para evangelizar outras pessoas. Chamou primeiro os ricos, não é? Eles disseram que não era que não ia, porque ele achou os pobres. Aí, nessa festa lá que entrou os pobres, tu falou que eu sempre tive essa dúvida. Ele botou um pra fora, mas entrou todo mundo junto. Como é que ele botou? Por que ele botou? Veio depois. Aquele depois. Veio por último. Já tava rolando a festa. Ele veio por depois. Depois. O recado foi dado para os ricos da cidade. Aí mandaram Os ricos falaram que ia estar trabalhando, não ia poder ir, tal. Cada um tinha uma coisa para fazer. Pronto. Jesus provavelmente deve ter ficado triste. E falou com os discípulos: vai, chama os doentes, os pobres. Provavelmente deve ter tido os mendigos no meio. E aí, eles vieram. Ninguém disse que não ia. Todos vieram. Todos foram. Aí na hora que eles foram lá fazer a revista, tinha Teve um que disse: eu esqueci. Teve um que chegou lá e não estava adequado. Aí eu queria saber se ele chamou os mendigos, como é que aquele não estava adequado? Rapaz, Eles não tinha nada a ver com a você recebeu um convite, certo? Se você receber um convite, você vai ter alguma coisa na sua mão. Ou na sua mão ou dentro de você. Porque se ele sabia quem era Filipe que estava debaixo da figueira, ele não vai saber que você disse que não vinha? Ele vai saber que ele foi, já tinha se encontrado. Aí, Claro. ah, o da
Ele não tem o convite mais. Ele disse que não vinha. O download na hora que ele falou lá, eu falei, o download já passou, porque... Ele entrou de penetra e aí Jesus viu que não era pra ter entrado. Não. Ele quis dar um baratinho, não é? Primeiro ele negou. Ah, eu esqueci daqui, mas eu vim. É nada. Na Tá vendo verdade, que a gente tem que... quando Jesus falava, ele estava falando em parábola. Aí parecia que ele foi simplesmente uma pessoa comum que mandou fazer isso. Se você não lê no Espírito, você não vai entender, né? Você vai entender algo. Quando você lê, é uma parábola. Se você não receber do Espírito, você não vai entender que não foi uma pessoa. Foi o próprio Jesus que mandou, entendeu? Mas Foi. é aquela coisa... Ele diz assim, o rico fez uma festa, convidou todo mundo. Jesus conta uma história, só que Isso eu sabia, eu só não estava entendendo por quê. Ele tinha mandado Aquele embora. rapaz foi mandado eu embora. entendi. Aí quando ele entrou na história da figueira, aí o download bateu na hora. Eu falei, entendi. Eu falei, agora eu entendi por qual motivo ele mandou pra Eu fora. entendi assim, se todo mundo era rico, se todo mundo era pobre, porque o outro estava bem vestido. Ele já tinha passado. Ele já tinha entrado, ele estava lá e Jesus percebeu que ele estava ali de penetra. Mas eu vou ler essa dessa daí. Mas o segredo está dentro do seu coração. Ele conhece o coração. E quando ele mandou os discípulos, ele mandou os discípulos anunciar para os ricos não aceitaram, sendo que não está ocupado. Então ele manda anunciar para os pobres. Ele já deu uma palavra, e essa palavra acompanhou o discípulo. Então, a cada um que o discípulo falou, ela era como se fosse um convite. Então Deus ele já sabia que ele conhece nosso coração. Claro. Correto? Então isso aqui que está acontecendo com a gente aqui, essas dúvidas, a gente brinca, ri, beleza. Deus sabe que a gente A gente está aprendendo. Mas isso aqui você tem que levar pra vida, porque lá fora Lá fora alguém vai querer é real. saber de você. E alguém vai querer saber, não. Ou até mesmo que o diabo vai falar na boca pra querer. Aí Tá como vendo? é que você sabe que Tem foi? que ter sabedoria nisso Quem aí. era o rico, quem era o pobre, quem era o pobre? Como é que você sabe? Às vezes. Outra vez. Tem das vegas. Sobre a dúvida dos 613 mandamentos. Existem 365 mandamentos negativos correspondentes ao número de dias do ano solar, que é como se cada dia dissesse à pessoa: não cometa uma transgressão hoje. E 248 mandamentos positivos relacionados ao número de ossos ou órgãos importantes no corpo humano. E isto é como se cada membro dissesse à pessoa: cumpra um preceito comigo. Apesar de número 613 ser mencionado no Talmud, sua significância real cresceu na literatura rabínica medieval tardia, incluindo muitos trabalhos listados ou arranjados pela Mitzvot, que é a Torá, o livro de Moisés. Dúvida sanada e tirada e respondida com os órgãos. Com órgãos. Dá 248, ou seja, seu corpo, por isso que o corpo é santo. Mas se for juntar com os órgãos, vai dar um total. Viu? Já viu um corpo ser formado sem órgãos? Mas a gente esquece, a gente não tem como gravar tudo, não. Mas aí, cara, tem como gravar. Hã? Entendeu o quê? Os ossos, você tem mais órgãos do que osso no seu corpo. Então, juntando tudo, vamos dizer assim, a gente pega 206 mais o resto. Que é o coração, Aí vai dar esse vai ter o pulmão, são dois pulmão, né? Vai ter o fígado. Aí no final dá 248. Mais Porque ele falou que a gente tinha Ossos tem mais do que ossos. 613 ossos, mas a gente só tem 206. São vezes 6. Aí ele leu lá e tava dizendo que tava junto com os órgãos. Então com os órgãos Aí fez. fica 248 mandamentos positivos, que é relacionado que cada coisa do nosso corpo representa um mandamento. Os
E os outros 365 que todo dia são os mandamentos negativos. Ou seja, se você errar, tem um mandamento para você se ajustar. Então você tem um ano todo, você tem um mandamento. Cada dia do ano tem um mandamento. E mais os mandamentos que o seu corpo, para você não transgredir, que é os mandamentos positivos, que é 248. Correto? Se o total é 340 e pouco, né? Dá Mais 365 365 mais negativo. 206, certo? Mas no total 600 E 13. 13, então não, tá? 206 menos Vai 248 dar 102 dá órgãos. 102 órgãos que nós temos no corpo. Pode ser, sim. claro. Você vai ter o cérebro, você vai ter língua. Fora o que você não. Ah, porque tem um sangue também, só de veia que você tem. Entendeu? Eu lembrei que As veias das artérias são tudo contadas. eu lembrei que eu estudei essa parte aí. Que o sangue, Bom, vocês já estão ficando muito problemáticos. Já estão procurando muito questionamento. Mas é bom a gente saber dessas coisas. Sim, a pergunta de Naí aí que ia fazer e não fez. Resgatar mais almas, se possível. Tem mais gente sobre isso. Vou dar uma apanhada na jovem, lembra? Quando pegou a jovem da adventista nesses mandamentos aí, eu vi a menina ficar vermelha. Bicho maldito. Ela sumiu, velho. Uma colega da gente, rapaz, esse bicho deu uma apanhada nela em cima do O mandamento. problema é que às vezes as pessoas acham tudo não vai buscar trabalho de pensar, né? Eu sempre fui curiosa. Quando alguém fala uma palavra que eu não sei, eu vou pesquisar. Por isso que eu aprendi a palavra nécio, porque as pessoas não gostam de estudar. Nécio. Então, eu gosto, se eu saber de alguma palavra que eu não sei, eu vou saber qual é o significado. Agora você não botou uma palavra de Deus, tá? Eu vou descobrir que fala que Nai não bota nada aleatório. Ela lançou lá uma palavra lá que o nome é tão estranho. Eu falei, vou descobrir, só que é como se fosse ela tivesse agradecendo.